Olá, pessoal. Esta é a aula bônus correspondente à apostila Hematologia 3 do Medicurso, onde nós trataremos de neutropenia febril e também depois de síndromes mieloproliferativas, ok? Vamos começar então com a síndrome de neutropenia febril e o primeiro grande conceito que eu quero explicar para vocês é o seguinte. A quimioterapia antineoplásica, ela vai atuar em células de alto turnover, sejam elas as células malignas do clone neoplásico, sejam as células de alto turnover que nós temos naturalmente no nosso corpo. Alguns locais do nosso corpo têm células que não são neoplásicas, mas também apresentam elevada taxa replicativa. Então, a quimioterapia antineoplásica, ela vai ter um efeito terapêutico pela toxicidade tumoral, mas ela também vai afetar principalmente as células do sistema hematopoético e as células epiteliais das superfícies mucosas, mucosa respiratória, mucosa digestiva, que são células que naturalmente se regeneram, se renovam, né, no dia a dia do ser humano. Então, quando ela afeta o tumor, nós temos o que nós queremos, que é o efeito antineoplásico. Mas quando ela afeta a medula óssea, o sistema hematopoético, ela causa uma queda na produção das células do sangue. E isso aqui vai nos interessar, nesse ponto que nós estamos tratando, com relação à queda dos neutrófilos polimorfonucleares, que são os neutrófilos maduros e os bastões, células responsáveis pela imunidade inata, aquela imunidade que está ativa o tempo todo, que não precisa de exposição prévia a um patógeno para poder nos defender dele. Então, quando você faz uma quimioterapia antineoplásica, você também reduz a imunidade inata durante um período, durante aquele tempo em que a quimioterapia exerce o seu pico de efeito. Com relação ao comprometimento das superfícies mucosas, nós chamamos isso de mucosite, ok? É mucosite porque quando você olha endoscopicamente a mucosa do tubo digestivo, por exemplo, ou broncoscopicamente a mucosa do trato respiratório, é comum que haja um certo grau de eritema, de edema naquela região, porque você afeta as células tronco que regeneram continuamente a superfície epitelial dessas mucosas, e isso gera soluções de continuidade, né? Soluções de continuidade, espaços abertos na linha epitelial que expõem diretamente a superfície externa ao tecido subepitelial, né? Favorecendo a passagem de bactérias para ganhar acesso à corrente circulatória, por exemplo. Então há uma certa resposta inflamatória decorrente desse fato, né? Em alguns pacientes até surgem ulcerações, porque essas soluções de continuidade são mais intensas e há um processo inflamatório proporcionalmente mais intenso também. É a chamada mucosite, que constitui uma importante quebra de barreira. Então veja que toda vez que você faz uma quimioterapia antineoplásica, você está fazendo esse tratamento com a finalidade de atacar o tumor, mas invariavelmente, por serem drogas que comprometem células de alto turnover, né, você afeta as células tumorais, que são células humanas, né, então essa quimioterapia tem que ser direcionada contra as células humanas e por isso você acaba afetando também outras regiões do nosso corpo em que existem células fisiologicamente de alto turnover. Né? A combinação dessas duas toxicidades aqui, a queda da imunidade inata e a quebra de barreira nas superfícies mucosas, favorece uma das principais complicações do tratamento antineoplásico, que é o surgimento de infecções oportunistas. São germes da própria microbiota do indivíduo que encontram naquele momento, no momento de maior efeito da quimioterapia, uma conjuntura que favorece a invasão do corpo. Numa pessoa saudável, isso não aconteceria, porque ela tem a imunidade inata preservada e tem as barreiras mucosas preservadas também. Então, no nosso dia a dia, esses germes não causam doença invasiva, mas no pico de efeito da quimioterapia, eles podem atravessar as barreiras mucosas e causar infecção da corrente circulatória. Então, isso vai acontecer principalmente a partir da mucosa do trato gastrointestinal, do trato respiratório, em particular o trato respiratório alto, que é o mais colonizado, e também pode acontecer a partir da pele, principalmente naquele paciente que tem um catéter venoso profundo instalado, como acontece hoje em dia na grande maioria dos casos de pacientes que recebem tratamento antineoplásico. O paciente bota o quê? Um portoquete, né? Aquele catéter implantado no subcutâneo. Isso também é uma quebra de barreira. Pode haver colonização do portoquete
por germes oriundos da microbiota da pele, né? E aí, nesse caso, esses germes podem ganhar acesso à corrente circulatória porque tem uma queda da imunidade inata em função da quimioterapia. Há mais ou menos 40, 50 anos atrás, os tratamentos quimioterápicos eram muito limitados por essas complicações. A gente não conseguia fazer quimioterapias mais agressivas porque o paciente fazia uma quimioterapia um pouco mais aplasiante, um pouco mais agressiva para as mucosas e para o tumor também, é claro, mas ele acabava morrendo, né, no nadir da contagem celular, no pico de toxicidade da quimioterapia, ele acabava morrendo de infecções oportunistas devastadoras, né, infecções por bactérias oriundas aqui da microbiota, por fungos, como a cândida, que também estão aqui na microbiota, ou aspergilos, que pode ser inalado do meio ambiente e nessa situação também encontra um favorecimento para invadir a corrente circulatória. Hoje em dia isso mudou, né? Ao longo das últimas décadas, nós fomos adquirindo conhecimentos, evidências científicas que nos permitiram criar guidelines para abordar esse problema. E na medida em que essas condutas de suporte foram sendo aperfeiçoadas, a quimioterapia foi se tornando cada vez mais agressiva. Tanto é que hoje em dia a gente faz até o quê? Transplante de célula-tronco hematopoética, em que você dá doses muito altas de quimioterápicos de modo a aplasiar completamente a medula óssea do paciente. Você destrói o sistema hematopoético do paciente na expectativa de destruir também o maior número possível de células tumorais e depois você consegue implantar novas células hematopoéticas nele para que ele possa reconstituir sua medula, ok? Mas nesse período em que ele fica sem o sistema hematopoético, ele está extremamente propenso a desenvolver neutropenia febril, é claro, né? Ele não tem defesa inata. E evidentemente, nessas doses muito altas de quimioterápico, as mucosas também ficam muito doentes, né? A mucosite é um par-efeito importante nas quimioterapias agressivas. Então é um paciente que algumas décadas atrás não teria condições de sobrevida, porque ele ia desenvolver infecção e ia morrer em questão de pouco tempo, fazer uma infecção fulminante. Mas hoje em dia, com esses conhecimentos estruturados que nós já desenvolvemos, com esses guidelines que nós aplicamos na prática do dia a dia, nós temos uma metodologia de rápida avaliação desses pacientes e de tratamento empírico dessas infecções, que a gente conhece essas infecções. Então a gente institui o tratamento, pesquisa o diagnóstico e protege o paciente durante esse período de maior toxicidade, ok? É esperado, né, que uma vez que cesse o efeito da quimioterapia, diminua o nível sérico dos quimioterápicos, o paciente consiga se recuperar. Mas até que isso aconteça, nós estamos de olho, nós estamos protegendo o paciente, né? E a síndrome de neutropenia febril foi uma construção sindrômica que a medicina fez para que nós possamos abordar esse tipo de problema no paciente, ok? Então, os conceitos que eu vou falar aqui foram adquiridos ao longo das últimas 4, 5 décadas e são aplicados no mundo inteiro, né? É uma das mais importantes medidas de suporte em pacientes que recebem quimioterapia antineoplásica, principalmente pacientes com neoplasias linfoproliferativas, que são neoplasias muito agressivas e, por conseguinte, são neoplasias que recebem quimioterapias muito agressivas, né? A quimioterapia é a base terapêutica das neoplasias linfoproliferativas, beleza? Então isso aqui é muito frequente em hematologia e sempre cai em prova, tá? O segundo conceito importantíssimo que eu quero trazer para vocês, e que eu acredito que todos já saibam, é que devido a essa queda na contagem de neutrófilos, né, essa importante redução da imunidade inata do paciente, não se espera, no contexto de uma neutropenia febril, que o paciente tenha outras manifestações flogísticas além da febre, tá? O paciente pode ter, por exemplo, uma infecção do parênquima pulmonar, uma infecção da pele, uma infecção de qualquer órgão ou tecido do corpo, sem que haja uma localização clínica precisa. Ele pode não ter dor, pode não ter eritema, pode não ter infiltrado radiológico nos exames de imagem do tórax. Ele pode ter apenas febre, ok? E a literatura deixou isso bem claro. A febre, quando aparece nesses pacientes, deve ser encarada como um sinal de infecção. E a infecção nesses pacientes deve ser encarada como uma verdadeira emergência médica, porque já foi amplamente demonstrado que o paciente neutropênico, quando começa a fazer febre, ele pode estar até em excelente estado geral,
mas se ele não for adequadamente conduzido, ele pode morrer em 12 a 24 horas. Então são verdadeiras emergências médicas, né? A febre pode ser o único sinal de infecção nesses pacientes e qualquer infecção nesses pacientes é uma infecção grave, porque eles não têm defesas, eles estão com depressão da imunidade inata. E a mucosite, né, que favorece a translocação bacteriana e invasão da corrente circulatória, ok? Outras manifestações flogísticas estarão atenuadas pela própria neutropenia, na grande maioria das vezes, ok? Então, a associação que a gente tem que ter na cabeça é neutropenia e febre é igual a emergência médica, é igual à abordagem protocolada desse tipo de problema, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula, tá? Então, essa abordagem, ela vai se fundamentar no início imediato de uma antibiótico terapia de amplo espectro, ok? Cobrindo germes tanto gram-positivos quanto gram-negativos, né? E com cobertura para aqueles germes que a literatura identificou como os mais importantes nessa situação. O que quer dizer isso? Não só pela frequência de infecções que eles causam, mas também pela elevada letalidade que as infecções por eles podem provocar, ok? Então, hoje em dia, está claro para a gente que na situação de neutropenia febril é obrigatório cobrir Pseudomonas aeruginosa, é obrigatório. Os germes que a gente viu que eles podem vir do trato respiratório alto, podem vir do trato digestivo ou da pele, né? Então você vai ter cocos gram-positivos, enterobactérias gram-negativas, você pode ter anaeróbios, ok? A literatura mostrou que a Pseudomonas aeruginosa é uma importante causa de morte nesses pacientes, né? Estudos bastante complexos de identificação de patógenos, né? Estudos que utilizaram métodos que não são viáveis no dia a dia, na prática, são métodos muito complicados e muito caros, né? Revelaram que boa parte dos óbitos fulminantes em neutropênicos febris são causados por Pseudomonas aeruginosa. Então, é um conceito já muito bem estabelecido que a antibiótico terapia empírica que a gente vai fazer nesses pacientes tem que utilizar drogas anti-Pseudomonas, ok? É o germe mais importante de ser coberto. E felizmente, como eu vou mostrar para vocês adiante, as drogas anti-Pseudomonas que a gente usa fornecem naturalmente boa cobertura contra os outros patógenos potencialmente envolvidos, contra outras enterobactérias gram-negativas e também contra os principais germes gram-positivos, tá? A gente vai detalhar a escolha da antibiótico terapia empírica mais adiante. E um conceito essencial, né? A gente vai começar um antibiótico intravenoso de amplo espectro, tem que coletar 2 sets de hemocultura antes, tá? Porque a gente sempre tem que tentar isolar o patógeno, correto? E as infecções nesses casos são infecções de corrente sanguínea. Então, antes de começar o antibiótico, a gente tem que colher 2 sets de hemocultura. Lembrando que a definição de set de hemocultura é a seguinte: colher 10 a 20 ml de sangue, tá? E distribuir isso igualmente em 2 garrafinhas. Uma de aeróbio, um frasco de aeróbio e outro de anaeróbio. Isso é um set de hemocultura, só que a gente tem que colher 2. De preferência de sítios diferentes, com intervalo de 5 a 10 minutos. Então chegou um paciente para você que fez quimioterapia, você está com febre, né? Você faz um hemograma e vê que ele está com neutropenia, você tem que coletar 2 sets de hemoculturas, um set de cada sítio diferente, né, com 5 a 10 minutos de intervalo entre eles, e assim que você termina de coletar o segundo set, você institui antibiótico terapia empírica, que é aquela iniciada antes do isolamento do patógeno, né, antes do conhecimento final da etiologia da infecção, com cobertura contra a Pseudomonas aeruginosa, ok? Se o paciente tiver um catéter venoso profundo, recomenda-se que um dos sets seja coletado a partir do catéter venoso profundo. E se esse catéter tiver mais de 1 lúmen, como geralmente acontece nos dias de hoje, a gente pode coletar um set de cada lúmen, ok? Então imagina que o cara está com catéter duplo lúmen. Eu vou coletar um set de cada lúmen, 2 sets do catéter e um set de veia periférica. Tem que coletar sempre de um catéter, se tiver um catéter presente, e sempre também, idealmente, de uma veia periférica, ok? E se o catéter tiver mais de 1 lúmen, a gente coleta um set de cada lúmen. Coletar a hemocultura do lúmen do catéter não tem nenhuma dificuldade. A gente vai lá, conecta no lúmen específico e puxa o sangue dali, ok? Você pode ter dificuldade em coletar de veia periférica. Paciente que tem dificuldade de venóclise,
né? Mas recomenda-se sempre coletar pelo menos um set de uma veia periférica e se tiver um catéter instalado, é obrigatório que seja coletado um lumen do catéter, ok? A gente vai esmiuçar um pouco mais esses conceitos sobre etiologia adiante, tá? Então vamos fazer algumas definições importantes para continuarmos aqui a aula de neutropenia, para você entender como identificar esse paciente, tá certo? Em primeiro lugar, o que significa neutropenia para termos de definição da síndrome de neutropenia febril? Neutropenia, na realidade, é quando o paciente tem menos de 1.500 neutrófilos por microlitro de sangue, tá? Mas a neutropenia ela vai ser grave, vai ser importante, vai estar num patamar associado a esse tipo de complicação somente quando a contagem de neutrófilos estiver abaixo de 500 células por microlitro, ok? E eu lembro a vocês que neutrófilo é a soma de polimorfonucleares, que são as células maduras, com os bastões, que são as formas imaturas que estão circulando no sangue periférico. Então, para você fazer a contagem de neutrófilo do paciente, você vai olhar no hemograma quanto tem de polimorfonuclear e quanto tem de bastão. Vai somar tudo isso. Se for a menos que 500, o paciente está neutropênico grave, beleza? A gente também considera como neutropênico grave o paciente que no momento da avaliação tem menos de 1.000 neutrófilos, mas pela quimioterapia que ele recebeu recentemente, você pode prever uma queda desses neutrófilos para abaixo de 500 ao longo das próximas 48 horas. Quando o paciente faz uma quimioterapia antineoplásica, existe uma curva, né, de toxicidade hematológica, em que o pico dessa toxicidade se dá por volta aí entre o 10º e o 14º dia após o recebimento da quimioterapia, né? Quando você tem esse pico de toxicidade hematológica, há um vale na contagem de células do hemograma, ok? É o que a gente chama de nadir da quimioterapia, né? O nadir, na verdade, é um termo que se refere a esse pico invertido, a esse vale que corresponde ao valor, ao menor valor de células hematológicas que o paciente desenvolve. Então, o paciente, por exemplo, você pega ele aqui no 7º dia após a quimioterapia, ele está com menos de 1.000 neutrófilos, mais acima de 500, né? Só que você sabe que ao longo das próximas 48 horas, esses neutrófilos vão continuar caindo. Então, se o paciente já apresentar febre nesse momento, você considera que o cara está se comportando igualzinho o neutropênico febril, né? Não tem que ficar esperando ele fazer menos de 500. Nessa situação, você sabe que nas próximas 48 horas ele vai cair abaixo de 500. Se ele está com febre, ele já está com a infecção, ok? Então, a gente também considera isso como neutropenia grave para fins de definição de neutropenia febril. E alguns autores ainda citam a neutropenia profunda, né? Isso é uma filigrana, que seria aquela em que o paciente se apresenta com menos de 100 neutrófilos por microlitro de sangue, né? Então, realmente, o paciente está sem imunidade inata nenhuma. E como que a gente define febre para fins de diagnóstico da neutropenia febril? Aqui é um conceito interessante, né, que na verdade é uma bobagem, tá? Porque todo mundo vai pegar o paciente e vai ver que ele tem febre, né? Mas formalmente, como que a gente define essa febre no paciente? Quando você lê os guidelines internacionais, eles falam no uso da temperatura oral, tá? Por que temperatura oral? Porque é prática comum nos Estados Unidos, por exemplo, medir a temperatura na cavidade oral do paciente. A gente sabe que a temperatura medida na cavidade oral, ela é mais fidedigna, ela reflete melhor a temperatura central do corpo, seja a temperatura oral, a temperatura retal ou a temperatura da membrana timpânica. A temperatura axilar, que é o que a gente mais usa aqui no Brasil, ela subestima um pouco essa temperatura central, né? Porque é um sítio de medida um pouco mais periférico. Então, a gente sabe dos livros de semiologia médica que a temperatura axilar ela vai estar 3 a 4 décimos inferior à temperatura oral, por exemplo, ok? E eles preconizam a temperatura oral pelo seguinte motivo. A temperatura retal, né, que é a medida de temperatura mais fidedigna de todas, a que reflete com maior exatidão a temperatura central do corpo, ela não deve ser medida no paciente neutropênico. Eu vou falar com vocês que nenhuma manipulação do reto ou do cólon deve ser feita nesses pacientes. Por quê?
O intestino grosso, o colo reto, né, ele é o segmento intestinal mais colonizado por bactérias. Então veja, se o cara está neutropênico e tem mucosite, você não pode mexer ali, tá? Porque se você manipular o colo reto, você favorece a translocação bacteriana. Então, em paciente neutropênico, a gente não pode mexer no reto dele. Não pode medir a temperatura retal, não pode fazer toque retal, não pode fazer retossigmoidoscopia, não pode fazer colonoscopia, não pode mexer no reto dele, tá? Porque isso vai causar infecção. Então, eles preconizam a medida da temperatura oral, que seria, depois da medida de temperatura retal, a mais fidedigna para verificar a temperatura central do corpo. Só que a gente aqui no Brasil não usa termômetro oral, né? O termômetro oral tem que ser individual para cada paciente, tem que ter uma boa limpeza, eles são mais caros, então a gente não tem essa prática aqui no nosso meio. Por isso a gente não vai valorizar muito isso aqui não, tá? A gente vai adaptar essa recomendação para a nossa realidade, que é usar a temperatura axilar. Considerando que a temperatura axilar está 3 a 4 décimos, né, de grau Celsius abaixo da temperatura medida na cavidade oral. Então, a gente considera, né, com base nisso aqui, que uma temperatura axilar maior que 37,8, ou seja, fez 37,9 como medida única, já é febre para fins de definição de neutropenia febril, beleza? Mas pode ser que alguma banca, bem cretinamente, né, resolva te perguntar na prova qual é o ponto de corte da temperatura oral para definir neutropenia febril. E o que está escrito nos guidelines é isso aqui. Maior ou igual a 38,3 em medida única ou maior ou igual a 38 por pelo menos 1 hora consecutiva, ok? Mas aqui no Brasil a gente aceita o uso da temperatura axilar acima de 37,8, ou seja, de 37,9 para cima, né, incluindo 37,9, o paciente está com febre, beleza? E é muito importante lembrar que a febre até pode não ocorrer, né? Por exemplo, num paciente com neutropenia muito profunda, como esse aqui, né, que tem menos de 100 neutrófilos por microlitro, no paciente idoso, né, que já é um indivíduo com senescência dos centros termorreguladores, pode não fazer febre na vigência de uma infecção grave, principalmente se no esquema quimioterápico for incluído a corticoterapia em altas doses, como acontece em linfomas não Hodgkins, que são mais comuns nos pacientes idosos e que são terapias agressivas com grande chance de neutropenia profunda, o paciente pode não fazer febre, tá? Ele pode não fazer febre e nenhum outro sinal flogístico que localize a infecção para você. Caramba, como é que eu vou identificar então a emergência infecciosa nesse paciente? Infelizmente, você só vai identificar isso quando o paciente já apresentar disfunções orgânicas, né? O paciente vai ter uma dispneia, vai estar hipotérmico, com hipotensão arterial, com qualquer outro sinal de sepse, tá? De disfunção orgânica por conta da infecção. Então lembre-se que apesar da gente estar falando de neutropenia febril, nesses casos que eu exemplifiquei aqui, neutropenias muito profundas, pacientes idosos, uso de corticoide, até mesmo a febre pode não ocorrer. Mas os sinais de que existe uma infecção grave, de que existe uma emergência infecciosa, são sinais propriamente de gravidade clínica, né? O paciente fez EQT, estava lá tranquilo, mas chegou para você com uma queixa dessas ou equivalente, né? Geralmente ele vai apresentar alguma dessas disfunções orgânicas aqui, o rebaixamento do sensório também. Mesmo sem febre, você deve colher 2 sets de hemoculturas e instituir antibiótico terapia antineoplásica, antibiótico terapia empírica com cobertura anti-pseudomonas para esses doentes, ok? Porque você não pode vacilar, né? O cara está sem defesa, você tem que considerar isso aqui como sinal de infecção neste contexto, mesmo na ausência de febre, ok?